Se você tem vontade de migrar, então esse vídeo foi feito para você. Nesse vídeo eu vou te contar tudo como eu fiz para emigrar para Portugal e viver lá por longos anos. Então, gente, em 2007 eu já trabalhava com a minha mãe e com minhas irmãs, nós tínhamos um comércio. E em 2006 nós resolvemos fechar esse comércio depois de 21 anos. Meus avós eram portugueses mesmo, nascidos na Ilha da Madeira. E eu tinha muita vontade de conhecer Portugal e de morar em Portugal e conhecer novas culturas. Na verdade, eu queria muito emigrar, só que por ter um trabalho fixo e tudo, então eu acabei adiando meus planos. Nessa época que nós fechamos a loja, eu tentei fazer várias outras coisas e parece que nada tinha mais sentido. Então eu comecei a questionar meu esposo. A gente já estava com os nossos 2 filhos já grandinhos, né? Um já era de maior e estava fazendo faculdade em Goiânia, e o outro ainda era menor e estava morando com a gente no interior de Goiás. E nessa época eu queria muito ir para Portugal, eu queria muito emigrar, só que todo mundo que eu falava, todo mundo que eu comentava, falava que eu estava ficando louca de sair do Brasil e de deixar minhas coisas, tudo que eu tinha. E eu, dentro de mim, eu mal sabia que o poder da mente, naquela época eu não tinha noção que a nossa mente, quando você deseja uma coisa e coloca nela, você acaba conseguindo do jeitinho que você planeja. E nessa época eu não conhecia o poder da lei da atração, nem o Ho'oponopono, e eu fiz acontecer sem mesmo saber de tudo isso. Meu esposo não queria ir de jeito nenhum, porque ele tinha um trabalho fixo, um trabalho bom, fixo, e eu deixei acontecendo. Comecei a pesquisar muito, eu ia na internet na época, em 2007, ainda não era essa facilidade que é hoje da internet. Mas eu comecei a pesquisar, a olhar tudo sobre Lisboa, sobre o Porto, sobre Portugal em geral. Resolvemos então começar a arrumar a documentação para ir para Portugal. Eu quis já levar tudo pronto, então eu peguei os documentos do meu pai principalmente, que era filho mesmo do casal que era português, e comecei a arrumar toda a documentação, mesmo sem ter certeza que a gente iria. Eu comecei a agir. Então é o que a gente sempre fala, quando você tem um sonho, você começa, mesmo sem saber, você começa a agir, e a mente vai aceitando aquilo e ela vai conseguir dar um jeito de realizar para você. Nesse período, eu comecei a mexer com a documentação, pedi certificado da cidade do meu pai, certificado de nascimento, né, a certidão de nascimento, de inteiro teor, e era uma série de documentações que eu precisava, né, que eu, através da internet, comecei a pesquisar e comecei a achar o que eu precisava realmente para ir. E nisso, gente, um dia, mas eu não tinha nem o dinheiro ainda para poder ir, porque as passagens eram caras, e eu tinha que deixar meus filhos e organizar toda uma questão. Nesse período, passaram aí 1 ou 2 meses, meu esposo um dia estava no trabalho e houve lá um problema qualquer e ele se chateou muito. E ele chegou em mim e falou assim: você quer realmente ir para Portugal? Você quer realmente migrar? Eu falei: nossa, é o que eu mais quero. Aí ele falou assim: então agiliza tudo, nós vamos conseguir, eu vou pegar o dinheiro do meu acerto e nós vamos para Portugal, vamos comprar as passagens, nós vamos para Portugal. Gente, eu pulava de alegria. E assim, para falar a verdade, toda a família dele e toda a minha família, com exceção da minha mãe e do meu pai, que deram uma força para a gente ir, todo mundo ficou contra. Ninguém acreditava nisso, até os nossos amigos, tudo, falavam que nós éramos loucos de fazer isso. Gente, o mais louco que possa parecer é você não tentar. Se você tem vontade de alguma coisa na sua vida, você pode até arrepender depois de ter feito, mas você tem que fazer, não tem como. Você tem que tentar. Aí eu resolvi Nesse período, eu comecei, então, a ver a questão, né, das passagens, dos passaportes. Eu comecei a agilizar tudo. Foi, assim, um processo muito interessante, porque eu fiz tudo muito rápido. A vontade era tanta
que isso deve ter sido assim em maio, quando foi em agosto, eu já estava com tudo pronto para ir. Eu encaixotei minhas coisas, deixei móveis um pouco na casa de um irmão, um pouco na casa do outro. Nessa época, meu pai tinha um galpão e eu deixei a maioria das minhas coisas encaixotadas no galpão. Então, assim, foi muito interessante a agilidade que a gente fez para poder ir. Deixei um filho com a minha mãe, no interior, o mais novo, e deixei o mais velho em Goiânia, fazendo faculdade em Goiânia com a minha sogra e com meu sogro. Eu e meu esposo fomos sozinhos porque, assim, eu tinha muito medo. Eu já tinha visto muitos casos de imigrantes que passavam fome, que tinham muitos problemas. E eu e meu esposo, nós conseguimos, né? Meu pai até nos emprestou um dinheiro. Na época nós levamos aí 10 mil reais, isso em 2007. Porque a gente tinha muito medo de passar fome, de passar alguma dificuldade. Então nós levamos esse dinheiro para poder começar lá. E eu entrei, né? Nós entramos como turista, sabe? Deixei uma pernoite num hotel e entramos com visto de turismo. Na verdade, gente, a gente não conhecia nada nem ninguém. Foi mesmo um desafio. Só teve uma prima do meu marido que ela já tinha morado lá em Portugal e que ela falou para mim, olha, eu tenho um amigo lá que tem um apartamento e ele mora no interior, mas tem esse apartamento lá em Lisboa e eu vou ver com ele se ele arruma para vocês ficarem pelo menos 30 dias lá, para vocês conhecerem tudo. E nisso ela falou com ele e ele foi muito prestativo. Ele nos cedeu o apartamento para estar morando, né, a princípio, nesses 30 dias. E como a gente entrou como turista, ele foi buscar a gente, ensinou a gente a andar de metrô, né? E mostrou tudo pra gente como funcionava, porque assim, apesar da língua ser igual, gente, é muito diferente. As palavras são diferentes. Então, assim, você entende, mas tem muita coisa diferente. Agora sim, gente, lá é um paraíso do brasileiro, né? Aonde você vai, você encontra brasileiros. Então, quando eu cheguei, eu tentei na minha área, né? Porque eu venho de uma vasta experiência de ser florista, de ser decoradora de ambientes, de trabalhar com decoração de interiores de casa. E lá, eu chegando, eu não consegui nada nessa área. Nada, sabe? Então, eu tenho muita, assim, prática também com maquiagem, com estética. Eu tinha alguma prática também. E eu vi que salões de beleza eram um do lado do outro. Eu resolvi começar a buscar nesses salões. E num desses salões que eu fui, era uma brasileira que era dona. Ela já vivia lá há 12 anos, uma mineira. E ela me acolheu e acolheu meu esposo com muito carinho quando nós fomos. Foi muito legal, porque ela me ensinou muita coisa e eu busquei ser melhor a cada dia. Eu comecei a fazer muitos cursos lá na parte de estética, porque estética lá não é igual aqui, que você tira uma cutícula e já acha que é manicure e vai já trabalhar. Lá você tem que ter cursos, mesmo que sejam cursos de horas, mas você precisa estar com cursos. E ela me ensinou tudo, porque como ela já tinha passado todo esse processo, ela me ensinou tudo, como que eu ia conseguir. Na época era uma carteirinha de residência. Então, eu e meu esposo fomos ficando, e eu fui gostando, e a gente já foi trabalhando. A primeira coisa que eu e meu esposo fizemos lá, quando nós fomos conhecer tudo, nós ficamos 2 dias passeando e conhecendo a cultura e conhecendo Lisboa. Quando a gente foi para esse apartamento desse amigo da prima do meu esposo, ele deixou a gente lá, explicou mais ou menos, mostrou os supermercados onde eram. Então foi tudo muito novo para nós. É como se a gente estivesse começando uma vida nova de novo, né? Naquela época, igual eu falei, não tinha essa facilidade de internet, de celular. O celular, ele era muito caro para fazer ligação internacional, então a gente tinha que ir para Orelhão. E eu cheguei lá em agosto, eu não fazia ideia, porque aqui no Brasil, o mês de agosto, ele não é um mês considerado um mês bom, é um mês seco, um mês mais ruim. E lá para eles, o mês de agosto é o melhor mês do ano, porque é o auge do verão. Então, sabe, eu chegava nos lugares e estava tudo escrito com placas, encerrado para férias, porque lá, quando chega agosto, eles fecham o comércio para ir tirar férias.
é muito legal como eles amam o mês de agosto, é o melhor mês de verão para eles. Então eu cheguei bem no auge do melhor mês, que era um mês quente e um mês muito gostoso. Então, para nós, foi uma experiência incrível, incrível, porque eu fui começar a pegar o frio mesmo de Portugal em outubro, que a gente não tem o costume desse frio, né? Então eu comecei a pegar esse frio de Portugal em outubro. Então deu pra gente curtir muito Portugal. E como eu cheguei lá, a primeira coisa que nós fizemos foi logo comprar um chip, né, de Portugal, para poder já ter passar me oferecendo o nosso trabalho e já deixando o número para as pessoas contactarem a gente. Foi tudo muito rápido. Eu acredito que não tenha levado nem 3 ou 4 dias para a gente conseguir o trabalho. Eu consegui primeiro com esse pessoal que ficamos grandes amigos, amigos irmãos mesmo. Um casal que também tinha 2 filhos, ao mesmo tempo de casamento que eu e meu esposo. Os filhos dela também tinham a mesma idade dos meus. Então, assim, virou uma amizade incrível. Pessoas maravilhosas que nos acolheram, assim, nos ensinaram muito, muito. Eu acredito que eu e meu esposo, a gente estava com tanta vontade de ir, que nós demos muita sorte de conhecer pessoas tão maravilhosas como nós conhecemos em Portugal. Tanto portugueses como brasileiros, que lá já viviam há muito tempo. Foi tudo muito lindo, gente, e eu só tenho que recomendar. Eu e meu esposo fomos para ficar 2 anos. Quando foi em dezembro, mais precisamente no Natal, eu tinha deixado para os meus filhos que, se tudo desse certo, eu queria levar, que o mais velho levasse o mais novo, que ainda era de menor na época, deixamos tudo assinado, para ele ficar lá com a gente, morar conosco, e o mais velho voltaria. Só que quando foram os 2 passar lá o Natal e tudo, eles gostaram tanto de lá também, que o mais velho transferiu a faculdade para lá com o tempo e acabou fazendo a faculdade lá. E aí ficamos os 4 morando lá. Fomos para ficar 2 anos e acabamos ficando quase 7 anos lá em Portugal. Então, se eu recomendo muito. Quem quer ir, que está com vontade de ir, tem mais é que ir, sabe? Dá seus pulos, dá seu jeito. Não vá sem dinheiro, não vá viver vida de imigrante mesmo, assim, porque é muito difícil. Eu conheci muita gente lá que passava muita dificuldade. Então, assim, planeje, vá com tudo direitinho, tudo arrumado. Sinceramente, eu e meu esposo, a gente não viveu vida de imigrante lá, aquela vida sofrida, não. A gente aproveitou para viajar, para conhecer tudo de Portugal, para viver uma vida bacana. Uma vida igual a gente já vivia aqui mesmo. A gente só queria ter uma experiência diferente de vida. O pessoal hoje pergunta, por que vocês voltaram? Nós voltamos porque em 2012 para 2013 houve uma crise europeia financeira muito grande. Acho que uma das poucas que já estava havendo, que começou nos Estados Unidos e teve essa crise. Então, assim, a maioria dos brasileiros que viviam lá voltaram, a maioria. E a gente se programou para voltar também em 2013. Nós voltamos em abril de 2013. Aí nós começamos uma nova vida em outra cidade aqui no Brasil. Mas o tempo que vivemos lá foi um tempo de muito aprendizado, de muita coisa boa. Conhecer novas culturas, isso é maravilhoso. Nossos filhos viajaram muito para países vizinhos, que lá tem essa facilidade, né, de conhecer todos os países da Europa. Então, gente, se eu posso dar um conselho para você, tem vontade de migrar? Mesmo que todos estejam contra, se é sua vontade, vá. Arrependa-se do que você não fez. O que você faz, você pode até arrepender, mas pelo menos você tentou. Isso é grandioso demais. Você deve ir sim, tá? É um conselho de quem foi, de quem aproveitou muito lá. Esses quase 7 anos que eu fiquei lá, tá bom? Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Só pergunta pra mim, até hoje, você voltaria a morar lá? Gente, eu sou muito assim. Eu fui, fiz a experiência, amei. Não gosto de frio, vou te ser sincera, eu não gosto de frio. Eu tinha muita vontade de voltar para o Brasil pelo clima daqui, que é maravilhoso, tá? Mas eu não voltaria porque eu não sinto vontade hoje de sair para o Brasil. A vontade que eu tinha, eu fui, eu fiz e tá tudo bem, tá?
Mas eu voltaria para passear, para curtir Portugal hoje de uma outra forma. Mas para morar eu não voltaria hoje, não sei no futuro, tá bom? Então a dica que eu deixo aqui para vocês: faça os seus sonhos acontecerem, mentalize, busque a lei da atração, tudo que você deseja, que você emana para o universo, ele volta para você. Acredite nos seus sonhos, vá em busca dos seus sonhos. Nunca deixe um sonho ficar para trás porque alguém chegou em você e falou que você não pode. Você pode tudo, acredite nisso. Um grande beijo, fica com Deus e até o próximo vídeo.